Nossa história começa em um lugar onde um enxame de diferentes demônios está atacando, e as pessoas estão correndo por suas vidas tentando escapar. Quando um dos demônios está prestes a agarrar uma mulher segurando seu filho com medo, um homem corta a mão do demônio bem a tempo. A mulher e a criança ficam chocadas ao vê-lo. O homem, expressando irritação com os demônios, declara que nenhum deles será poupado. O mestre espadachim Haven diz aos seus companheiros para se prepararem porque os demônios estão vindo. Ele pergunta se esta é a última luta do rei demônio, enquanto seus companheiros tomam suas posições. Haven, então, instrui que o arquimago cuidará do ataque aéreo, enquanto ele e Lépia cuidarão do ataque terrestre. O arquimago e o mestre espadachim Lépia concordam. O rei do poder, Vaas, declara entusiasmado que cuidará de todos eles. O guerreiro acrescenta que ele irá se infiltrar no castelo do demônio para negociar uma rendição. Haven, então, olha para trás para dizer ao chefe de segurança que está contando com ele para apoiar os heróis silenciosamente por trás. Nosso protagonista, o chefe de segurança imperial, sabe que seu dever é proteger o castelo imperial. Ele é alguém que auxilia os heróis silenciosamente nos bastidores. Ele responde a Haven para ir sem preocupação, fazendo Haven sorrir para ele, e ele sorri de volta em resposta. Haven então avança contra os demônios, gritando para nosso protagonista que eles deveriam tomar um drink juntos depois do trabalho. Os demônios lançam seu ataque. Lépia libera sua espada, cortando todos os demônios em seu caminho com uma velocidade incrível, derrotando um enxame instantaneamente. Vaas então salta atrás dela e lança-se contra os demônios com seu punho, gritando que todos deveriam queimar. Quando Vaas atinge o chão com seu punho, os demônios naquele espaço são lançados ao ar. O arquimago lança um feitiço que dissolve os demônios, enquanto do outro lado, Haven enfrenta os enormes demônios. Haven libera seu poder, seus olhos ficam vermelhos e ele se lança contra os demônios com sua espada, matando muitos instantaneamente. Por outro lado, demônios voadores avançam por trás dos heróis, fazendo os cavaleiros entrarem em pânico e alertarem que os demônios estavam se aproximando. Ele respondeu que tinha tudo sob controle e disse à sua equipe para não terem medo. Ele então sacou sua espada e com um golpe matou os demônios voadores acima dele. Os cavaleiros ficaram impressionados e não podiam acreditar que, com apenas técnicas básicas de esgrima imperial, ele tinha matado os demônios. Mas ele simplesmente perguntou o que eles estavam olhando e gritou para não baixarem a guarda. De repente, um de seus homens gritou para ele ter cuidado. Quando ele olhou para o lado, viu demônios lançando-se contra ele com grande velocidade. Enquanto isso, no castelo do rei demônio, o rei demônio disse ao guerreiro que era sua vitória e destino, e que ele deveria cortar sua cabeça. O rei demônio também se dirigiu aos humanos, dizendo que era a vitória deles e que deveriam aproveitar a paz ao máximo. O guerreiro então levantou sua espada e cortou a cabeça do rei demônio. Um momento depois, de volta à sua cidade, o povo os aplaudia, gritando felizmente que o rei demônio estava finalmente morto e que a paz tinha sido restaurada. Haven disse à sua equipe que era um dia lindo, mas ele não conseguia encontrar o chefe de segurança. Lépia respondeu que o chefe de segurança provavelmente não tinha morrido e estava em algum lugar, imerso no treinamento com espadas ou algo assim. No entanto, o chefe de segurança estava apenas atrás da multidão, olhando para os heróis e pensando que eles mereciam o respeito das pessoas de todo o mundo. Ele acreditava que seu papel era suficiente porque ele não era nem um herói, nem um mestre espadachim. Mais tarde, nas Montanhas Nevadas, ele balançava sua espada refletindo que ele pode não ter tido um talento natural para a esgrima, mas ele amava a espada. Ao longo de sua vida, ele empunhou uma espada, mesmo na juventude, durante seus dias na academia ao lado de Haven, e mais tarde, quando se juntou aos guardas imperiais. De repente, ele cuspiu muito sangue e jurou, sentindo o peso da idade. Rindo, ele pensou que se ele fosse jovem novamente, suas feridas se curariam rapidamente, mas ele sabia que seu tempo havia chegado. Ele desejou ser um herói como eles, pois os heróis não envelheciam nem sofriam de doenças. Mas, infelizmente, ele era o único a envelhecer e ficar frágil. Ele então agarrou sua espada para balançá-la uma última vez com toda sua força. Ele balançou sua espada e liberou uma energia poderosa dela. Chocado, ele percebeu que havia alcançado o estado de um humano que atingiu o auge da esgrima, um verdadeiro mestre espadachim. Ele riu, dizendo que se tornara um mestre espadachim, algo que nunca pensou que aconteceria em sua vida. Mas então, ele soltou sua espada, perguntando-se qual era o objetivo agora que ele era um homem velho que morreria em breve. Mesmo assim, ele pensou que não tinha sido uma vida ruim. Fechando os olhos, ele refletiu que se tornar um mestre espadachim antes de morrer era uma grande conquista. Um momento depois, ele abriu os olhos e ficou confuso ao se encontrar em uma cama. Ele se sentou, perguntando onde estava e se aquilo era o além. Então, ele se viu em um espelho, fazendo-o se perguntar quem ele era e onde estava. Um momento depois, ele saiu do seu quarto
e caminhou pelo castelo, imaginando se havia sido reencarnado no corpo de uma criança. Ele notou que estava no castelo em território de Alak, onde servira em seus últimos anos. Enquanto ponderava de quem era o corpo que estava habitando, viu uma jovem treinando com uma espada. Ele parou, olhando para ela e se perguntando se ela era a filha do senhor, pois não se lembrava de ver uma criança como ela em sua vida anterior. Ele então notou que a técnica de espada que ela estava praticando envolvia movimentos que lembravam uma cobra, o que o fez se perguntar se era a técnica de espada do herói, inventada por aquela figura lendária. Ele observou que a técnica parecia difícil, mas a jovem parecia bastante talentosa. Ela percebeu que ele estava olhando e o chamou de Asher, perguntando se ele havia acordado e por que estava apenas parado ali enquanto os outros já estavam praticando. Isso o fez se perguntar se seu nome era Asher. Ele então perguntou a ela se a técnica que ela estava usando era a técnica de espada de Revenia e comentou que, julgando pela habilidade dela, ela deveria ter praticado consistentemente por pelo menos 4 ou 5 anos. No entanto, ele notou que o movimento de espada dela ainda estava um pouco instável e sugeriu que ela relaxasse o aperto e desacelerasse um pouco os movimentos de corte. De repente, uma espada de treino foi arremessada na cabeça dele e ela exigiu furiosamente saber por que ele estava falando tão casualmente com ela e se ele não deveria mostrar algum respeito à sua empregadora. Ela então ordenou que ele a chamasse de Lady Leica. Ele tremeu e, gaguejando, pediu desculpas, percebendo que ela era sua empregadora e não sua irmã mais nova. Ela decidiu relevar e perguntou se ele não tinha dormido o suficiente, pois ele parecia um pouco estranho naquele dia. Ela apontou que, para alguém que nunca havia empunhado uma espada, ele parecia bastante conhecedor e perguntou como ele sabia sobre a técnica de espada do herói. Ela também perguntou o quanto ele sabia sobre aquela espada e se ela deveria dar uma olhada. Ela avisou que, se ele não desempenhasse corretamente, seria ele quem estaria em apuros. Ele começou a suar, percebendo a confusão em que estava e não conseguindo acreditar que tinha sido atrevido o suficiente para tentar ensinar a dama do castelo. Ele então caminhou até o boneco de prática, percebendo que não tinha escolha. Ele notou que seu hábito de repreender seus subordinados dos seus dias como chefe havia permanecido. Ao segurar a espada, ele sentiu algo se agitar dentro dele, pensando que ainda tinha um senso afiado com a espada, o que o fez se sentir vivo. Ele se posicionou, fazendo Leica ficar confusa e maravilhada. Ela reconheceu como a postura da técnica de espada imperial e perguntou quando ele havia começado a aprendê-la, comentando que ele parecia mais sério do que o habitual naquele dia. Ele permaneceu em silêncio, pensando consigo mesmo que ela era uma pirralha por perguntar quando ele havia aprendido, quando ele já empunhava uma espada há mais de 70 anos, até nos últimos momentos de sua vida anterior. Quando ele balançou a espada, uma explosão alta abalou o chão e Leica foi empurrada para trás pela forte força. Ele então demonstrou facilmente e perfeitamente a técnica, sentindo-se bem por ter um corpo jovem. Seu corpo estava cheio de energia e tão leve que ele sentia como se pudesse voar. Ele saltou para o boneco de prática, destruindo-o em pedaços com apenas um golpe. Leica ficou impressionada e maravilhada, gaguejando ao chamá-lo pelo nome. Ele sorriu para ela, percebendo que não conseguia se controlar ao segurar uma espada, mas sabia que deveria limitar seu entusiasmo. Depois, ele se desculpou com ela, mas ela ainda não podia acreditar. Ela reconheceu como a técnica de espada imperial, uma técnica padronizada desenvolvida no Império. Ela perguntou como ele poderia alcançar tal velocidade e poder destrutivo com uma técnica de espada tão comum e básica. Então, gritando seu nome, ela o deixou em choque. Ela segurou sua mão firmemente e disse que era incrível, acrescentando que agora via que ele tinha um grande talento. Ela então perguntou por que ele havia escondido essa habilidade todo esse tempo. Ele permaneceu em silêncio e tímido, porque ela ainda estava segurando sua mão. Ela confessou que, até agora, o tinha considerado uma pessoa estúpida e preguiçosa, mas havia se enganado. Isso o fez se perguntar que tipo de pessoa Asher era em sua vida cotidiana normal. Ele respondeu que ela estava o lisonjeando e que ele só sabia um pouco, mas ela insistiu que isso não era verdade, dizendo que ele sabia muito mais do que um pouco. Ela então perguntou o que ele tinha dito mais cedo sobre o que ela deveria fazer lentamente, mas antes que ele pudesse responder, alguém os interrompeu. O irmão de Leica, Luke, perguntou por que estava tão barulhento e o que ela estava fazendo com Asher. Luke disse a Asher que, se ele estava acordado, deveria sair e cortar lenha ou algo assim, e perguntou como ele ousava falar com a família tão casualmente. Luke também o repreendeu por falar de maneira insolente, chamando-o de lixo e lembrando-o de que ele era apenas um cidadão comum, enquanto eles eram da nobreza. Asher se desculpou com Luke, enquanto pensava que Luke era um jovem mestre bastante rude. Luke então notou Asher segurando a espada de Leica e perguntou se ele pretendia aprender técnicas de espada da nobreza. Leica tentou explicar, mas Luke disse a ela para ficar quieta. Ele declarou que era o momento perfeito
perfeito, porque ele precisava de um parceiro de sparring. Luke então desafiou Asher, dizendo que, se ele conseguisse durar 1 minuto contra ele, ele admitiria a habilidade de Asher. Leika, gaguejando, pediu ao irmão para parar, mas Luke, confiante, garantiu a ela que não mataria Asher. Ela suspirou, acreditando que Luke não poderia matar Asher, enquanto Asher entrou em pânico. Ele notou que a postura de Luke não era a posição básica correta para uma batalha de espadas, e se perguntou como Leika poderia ter um irmão tão indigno. Ele decidiu que deveria derrubar Luke antes que as coisas piorassem. Luke então pulou em direção a ele, gritando para ele se preparar. Com apenas um golpe, Asher conseguiu desarmar Luke, fazendo sua espada voar para o chão ao lado dele. Asher percebeu que perder de propósito era mais difícil do que pensava, e viu sangue pingando de um pequeno ferimento no rosto de Luke. Ele engasgou de horror e choque, e Luke limpou o sangue com a mão, e entrou em pânico quando percebeu que era sangue. Ele gritou, incapaz de acreditar que um mero empregado havia ferido seu senhor nobre, enquanto Asher sentia que havia acabado de assinar sua própria sentença de morte. Mais tarde, no castelo do senhor do território de Alak, Luke implorou ao senhor para punir Asher severamente. Asher, um servo empregado pelo castelo, havia ousado ferir seu mestre. De joelhos e amarrado diante do senhor e da rainha, Luke continuou expressando sua surpresa de que o herdeiro da nobre família Halo não pudesse mais tolerar as ações de Asher, que desonravam a dignidade da nobreza. O senhor então se dirigiu a Asher, que respondeu imediatamente. Lord Ribeiro perguntou se o que Luke disse era verdade, mas Asher permaneceu em silêncio. Ele percebeu que Ribeiro havia se tornado o senhor e lembrou que, há 40 anos, quando ele havia sido nomeado capitão da guarda, ele havia visitado os guardas com o antigo senhor. Isso o fez perceber que haviam se passado 20 anos desde sua morte. Ribeiro disse a Asher que eles o haviam tratado como seu próprio filho durante todo esse tempo, e apesar de suas inúmeras transgressões, eles não o haviam expulsado, permitindo que ele permanecesse no castelo como empregado. No entanto, desta vez, parecia que ele havia cruzado a linha e merecia uma punição severa, mas, considerando o afeto por ele, seriam lenientes. Ribeiro então ordenou que ele deixasse o território imediatamente. A rainha implorou ao senhor para fazer qualquer coisa, menos expulsar Asher. Ribeiro ordenou que sua esposa ficasse quieta, lembrando-a de que ele havia tolerado Asher por causa dela, mas desta vez ele não podia mais perdoá-lo. Ribeiro perguntou quanto tempo eles deveriam continuar mostrando afeição a uma criança ingrata que não reconhecia a graça de ser criada em sua casa. Ele acrescentou que era afortunado Asher estar sendo apenas expulso em boa saúde. Nesse momento, alguém interrompeu. Leika apareceu e disse a seu pai que Asher não fez nada de errado e que Luke era o culpado. Luke gritou com Leika, que já era o suficiente, mas ela continuou explicando que Luke havia se machucado com sua própria espada enquanto a balançava contra Asher. Asher estava simplesmente ensinando a ela técnicas de espada, e a péssima técnica de Luke era a verdadeira desgraça para a nobreza. Luke tremia de raiva, mas Ribeiro e a rainha ficaram chocados ao ouvir isso. Ribeiro perguntou a Leika se Asher estava ensinando-a a lutar com espadas, dizendo que era a primeira vez que ouvia falar disso. Leika respondeu com confiança que Asher possuía um alto nível de técnica imperial de espada, a tal ponto que ela desejava tê-lo como seu mentor. Ela acrescentou que Asher havia mudado porque estava sinceramente comprometido com seu treinamento de espada. Luke perguntou provocativamente a Leah se ela realmente queria aprender técnicas de espada com Asher, que mal havia segurado uma espada. Ele zombou dela, dizendo que ela não apenas queria Asher como mentor, mas também desejava aprender o estilo imperial de espada inútil. Luke questionou se ela estava em seu juízo perfeito. Ela respondeu que havia testemunhado a técnica de Asher com seus próprios olhos, e se eles não acreditavam nela, deveriam pedir a ele para demonstrar suas habilidades diretamente. Asher, ainda de joelhos, não fazia ideia do que estava acontecendo. Ribeiro então chamou Karen, que respondeu imediatamente. Ribeiro ordenou que Karen testasse a técnica de espada de Asher. A rainha, gaguejando de medo, disse a Ribeiro que Karen poderia ser demais para uma simples avaliação, mas ele a tranquilizou, dizendo para não se preocupar. Ribeiro então olhou para Asher, acusando-o de usar algum truque para de repente começar a praticar esgrima e encantar Leika. Ele o advertiu que, se isso fosse uma brincadeira, ele sairia do castelo rastejando, meio morto. Quando Ribeiro ordenou que ele pegasse uma espada, Asher obedeceu, embora soubesse que a situação estava saindo de controle. Ribeiro declarou que, se Asher conseguisse durar mais de 5 minutos contra Karen, ele reconheceria suas habilidades. Karen, enfrentando Asher com raiva, se perguntou como Asher ousava ensinar Leika e o insultou por ser insolente até mesmo na frente da rainha Bena. Karen não tinha intenção de pegar leve com ele, planejava espancá-lo e jogá-lo fora do território. Karen então avançou contra Asher, gritando suas intenções. Asher conseguiu
conseguiu bloquear o primeiro ataque de Karen, enquanto Leica observava seriamente do lado, pensando que, se o que ela tinha visto estava certo, Asher definitivamente poderia se manter firme contra Karen. Karen, arrogantemente, zombou de Asher, dizendo que ele já estava tremendo e perguntando se ele achava que esgrima era fácil. Karen então declarou que ensinaria uma lição a Asher e atacou com um golpe forte, que Asher bloqueou novamente. Karen olhou para ele, pensando que Asher nem sequer tinha dominado o básico, mas ousava falar sobre esgrima. Karen lançou uma série de ataques contínuos, que Asher lutou para bloquear. Vendo a luta de Asher, Karen pensou que, como esperava, Asher era um tolo fraco e arrogante, e se perguntou como ele ousava manchar a grande arte da esgrima. Asher caiu de joelhos, fazendo Ribeiro comentar que parecia demais IR contra Karen. Leica ficou chocada e achou que não estava certo. Por outro lado, Luke elogiou Karen, gritando que isso era esperado do melhor graduado da Academia Imperial. Ele era verdadeiramente digno de ser um comandante dos cavaleiros de um grupo de espadachins de elite, e não havia como Asher conseguir se manter contra alguém como ele, um dos melhores do Império. Asher sorriu ao ouvir isso, enquanto Karen o encarava pensando que ele era fraco e patético, e que deveria lembrar da vasta diferença entre eles e do que a verdadeira esgrima parecia. Mas Asher se levantou, dizendo a Karen que foi uma bela performance, e zombando dela como uma adorável demonstração de esgrima. Karen, enfurecido, perguntou o que ele queria dizer, mas Asher simplesmente disse que devolveria as palavras de Karen para ele. Ele então perguntou a Karen se ele achava que a posição de comandante dos cavaleiros era algo a ser levado levianamente, e disse que ele o ensinaria uma lição. Asher então desceu sua espada com força, fazendo Karen ser jogado e bater em uma pilastra próxima, chocando os irmãos e os senhores. Karen, sangrando, se perguntou o que havia acontecido com Asher, mas Asher apenas se aproximou de Karen, dizendo que mal o havia acertado e ele nem conseguia bloquear, o que era patético. Ele então ordenou que Karen pegasse sua espada e se levantasse. Asher provocativamente chamou Karen de um estimado espadachim de elite, perguntando se era porque esta era uma era de paz sem demônios, ou guerras que a era havia se tornado muito monótona e fraca. Ele então pensou consigo mesmo que devia corrigir a disciplina militar. Asher então enfrentou Karen seriamente, dirigindo-se a ele como chefe do Império e líder dos Templários no território de Alak. Ele perguntou se Karen simplesmente cairia nas mãos de um plebeu, provocando-o com sucesso. Enfurecido, Karen pegou sua espada e o chamou de bastardo. Karen então avançou contra Asher, gritando e perguntando como um plebeu ousava derrotá-lo. Ele balançou sua espada, mas Asher facilmente desviou e provocativamente disse a Karen que ele estava muito lento. Asher então levantou seu punho e socou o rosto de Karen, jogando-o no chão. Todos ficaram chocados, incapazes de acreditar que ele havia socado Karen com tanta força que quebrou o chão, fazendo Karen desmoronar. Asher achou uma pena e disse a Karen que ele poderia pensar que ele era um velho falando dos velhos tempos, mas naquela época, não só os comandantes como ele eram melhores, mas até mesmo soldados regulares eram incomparavelmente melhores. Incontáveis soldados habilidosos e rigorosamente treinados, centenas, talvez milhares, morreram impotentes contra os demônios, incapazes de fazer qualquer coisa. Ele então disse a Karen que, embora essa fosse uma era de paz sem demônios ou guerras, eles devem sempre manter uma disciplina rigorosa e não podem se dar ao luxo de ser fracos. De repente, os outros cavaleiros o cercaram, fazendo Bia entrar em pânico e implorar a Ribeiro para esperar, horrorizada. Ribeiro, seriamente questionando Asher, exigiu saber quem ele era, afirmando que ele não era o Asher que eles conheciam. Asher notou a clara hostilidade e dúvida e se perguntou o que poderia dizer para fazê-los acreditar nele. Ele então respondeu que havia perdido a memória. Ribeiro, surpreso, perguntou se havia ouvido corretamente que Asher tinha perdido a memória. Asher confirmou e explicou que, quando acordou naquela manhã, não conseguia se lembrar de nada sobre quem ele era ou quem eles eram. Ele acrescentou que tudo o que restava era sua memória da esgrima, e ele pensou que manejar uma espada o ajudaria a recuperar mais memórias, mas ainda era um vazio. Asher então soltou a espada e disse a Ribeiro que era claro que ele havia causado dano ao chefe. Ele se ajoelhou e expressou sua disposição para aceitar qualquer punição, fazendo todos ficarem em silêncio, e Bia chamá-lo preocupada. Um momento depois, Asher estava de volta ao seu quarto, sentado na beira da cama, sabendo que precisava de tempo para organizar seus pensamentos. Ele se lembrava de Ribeiro lhe dizendo que, até então, ele não deveria sair do quarto. Ele então olhou para o lado e viu a espada de madeira encostada na parede, fazendo-o olhar fixamente para ela. Por outro lado, Leo estava caminhando pelo corredor, segurando pão e um copo de água, pensando que Asher havia mudado, como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Ela sabia que Asher não era assim até ontem. Ele nunca havia segurado uma espada, e sua linguagem e comportamento eram pobres e vulgares, o que era uma constante irritação. Asher
Asher era o filho adotivo de sua mãe antes de seu irmão e ela nascerem. Sua mãe encontrou Asher abandonado fora do castelo. Naquela época, sua mãe estava deprimida por não ter filhos, então ela criou Asher sozinha, sem a ajuda das criadas, derramando todo o seu amor nele. Desde que Luke e ela nasceram, Asher era como parte da família, mas o relacionamento deles se tornou cada vez mais delicado, quase parecendo favoritismo, porque sua mãe dava a Asher amor e obsessão. Apesar dos esforços de sua mãe, Asher se afastou, e seu comportamento causou ressentimento na propriedade. Asher estava prestes a ser expulso do castelo, mas, com o incentivo de sua mãe, ele foi autorizado a ficar sob a condição de que trabalharia como empregado. Luke declarou em voz alta que Asher era um lixo, e Leika silenciosamente pensou que Asher era uma criança patética. Mas então, Asher mudou de repente. Ela percebeu a maneira como Asher falava, seu comportamento e sua personalidade, tudo havia se transformado. Ele agora parecia um mestre de esgrima que havia treinado por anos para alcançar aquele nível. Ela então chegou ao quarto de Asher e bateu, dizendo que era ela e que havia trazido comida para ele. Quando Asher não respondeu, ela abriu a porta e perguntou se ele estava lá, mas ficou chocada ao ver Asher levantando uma espada na frente dela, fazendo-a entrar em pânico e derrubar a comida que estava segurando. Quando a comida caiu no chão e o prato quebrou, Leika desabou, tremendo de medo. Asher se desculpou, explicando que havia visto uma espada no quarto e pensou em praticar esgrima. Ela ficou confusa e perguntou se ele queria dizer prática de esgrima. Um momento depois, ele estava no canto de seu quarto, balançando a espada continuamente, enquanto Leika o observava, incapaz de aguentar mais. Ela percebeu que ele estava verdadeiramente obcecado por esgrima, quase fanático. Ele então chamou seu nome, fazendo-a sair de seus pensamentos. Ele perguntou que tipo de pessoa ele era antes, porque pelas reações de Luke e Rock, os sentimentos deles em relação a ele não pareciam favoráveis. Ela respondeu que, mesmo sem dizer muito, ele não era uma boa pessoa, exceto por sua mãe, sua família e as pessoas no castelo não o viam com bons olhos. Ele frequentemente recorria à violência contra os residentes ou destruía a propriedade, envolvendo-se em atos que desafiavam o nome e o status do empregador. Isso o fez perceber que havia cruzado linhas que nem mesmo um servo cruzaria, reconhecendo o desprezo que suas ações causaram. Ele então perguntou por que ela estava conversando calmamente com ele e disse que não seria estranho se ela o desprezasse. Ela respondeu que não o desprezava, porque ele havia perdido a memória, e isso não a preocupava. Na verdade, era melhor assim, pois não haveria mais tarefas incômodas. Ela então perguntou se seu comportamento atual não era uma melhoria, e disse para ele cuidar dela, fazendo-o perceber que ela não estava desprezando nem indiferente. De repente, alguém bateu na porta e perguntou se podia entrar. A mãe adotiva de Asher, Bia, entrou no quarto. Ela sorriu suavemente para ele, enquanto ele se perguntava se seu nome era Bia. Ele respeitosamente se ajoelhou na frente dela e perguntou a que devia o prazer de sua visita, mas ela gentilmente segurou seu rosto e disse que ele não precisava ser tão formal com ela. Independentemente do que aconteceu com ele, ela o havia criado e ele deveria falar como costumava. Ele a chamou de mãe, surpreendendo-a. Ela perguntou como ele poderia se lembrar de que ela era sua mãe se ele havia perdido a memória. Ele disse que o Asher que ela conhecia não era ele e que ele sabia que não era o Asher que ela lembrava. Ele se perguntou por que ela deveria olhar para ele com tanto carinho. Ele disse a ela que havia esquecido seu rosto, seu nome, tudo. Então, para ele, ela era uma estranha. Mas Bia apenas o abraçou e disse que foi ela quem o encontrou primeiro. Na época, ela estava em seus 20 anos e ainda não tinha tido um herdeiro. Um dia, carregada de culpa e dúvidas, Bia encontrou Asher abandonado fora das muralhas do castelo. Quando o segurou em seus braços e o viu sorrir, seu mundo mudou. Apesar da oposição dos outros, ela o criou com amor e cuidado. Mesmo que ele agora a considerasse uma estranha, isso não era um problema porque ele era seu filho, e ela o havia criado e amado como se fosse dela. Asher permaneceu em silêncio, ponderando se poderia começar de novo e se tornar outra pessoa. Ele se perguntava se Asher realmente não significava nada para ela, para ser tão indiferente e despreocupada, o que o deixou triste por Asher. No entanto, ele respondeu a Bia que entendia. Enquanto isso, no escritório do Lorde, Luke gritou para Ribeiro, perguntando se ele havia acabado de dizer demônio, e sugeriu que poderia ser Asher. Karen também não podia acreditar. Ribeiro explicou que parecia uma suposição exagerada, porque os demônios haviam desaparecido há muito tempo. Mesmo que houvesse um demônio, isso não importaria e não teria nenhuma conexão com Asher. Se houvesse um demônio, ele provavelmente se infiltraria entre lordes ou nobres para exercer poder, então não havia razão para mirar no corpo de um mero plebeu. No entanto, Ribeiro não conseguia acreditar que uma criança pudesse derrotar um cavaleiro de alto escalão como Karen, e que alguém tão excepcional como Leika reconheceria e seguiria Asher. De repente, alguém interrompeu a explicação de Rock, dizendo que ele estava tendo uma conversa interessante.
Todos ficaram chocados ao ver um homem com uma enorme espada nas costas sentado na janela. O homem sorriu para eles e Karen correu para atacar, exigindo saber quem ele era. O homem não reagiu. Então Karen balançou sua espada contra ele. O homem parou a espada de Karen com apenas 2 dedos e elogiou sua postura sólida e sua esgrima decente. O homem então comentou para Ribeiro que ele havia contratado um bom escudeiro, surpreendendo Ribeiro. O homem então jogou Karen, que bateu no chão ao lado de um assustado Luke. Karen tossiu de dor, envergonhado por estar naquele estado novamente. O homem disse a Karen que era uma pena que, se ele fosse um pouco mais jovem, poderia ter lutado. Ele então perguntou a Ribeiro se ele estava certo. Ribeiro, mantendo a compostura, disse ao homem que Karen ainda era seu cavaleiro e que ele estava exagerando. Karen, chocado, lembrou-se de alguém. Ribeiro então se curvou respeitosamente ao homem, dando-lhe boas-vindas e reconhecendo que haviam se passado 20 anos. Ele saudou o homem como o mestre de espadas Raben Ester, aquele que havia alcançado o ápice da esgrima, e deu-lhe as boas-vindas à sua casa. Ribeiro então perguntou a Raben onde ele tinha estado, mencionando que ele havia desaparecido de repente 20 anos atrás e que pensaram que ele estava certamente morto. Raben apenas riu e disse que tinha algo a investigar. Ele disse a Ribeiro que viajou até os confins do continente e até o horizonte do mundo, mas ainda não havia descoberto tudo. Ele então perguntou a Ribeiro se havia ouvido corretamente que havia uma criança que derrotou o cavaleiro que o guardava. Karen, envergonhado, respondeu que sim, enquanto Luke não conseguia acreditar que estava sentado na mesa dos nobres. Ribeiro explicou que Asher era um plebeu que nunca havia estudado esgrima adequadamente. Raben respondeu que a criança devia possuir um talento excepcional e ordenou que Ribeiro lhe contasse mais sobre isso. No dia seguinte, no campo de treinamento, Asher disse a Leica para atacá-lo com toda a sua força. Ela perguntou se realmente estava tudo bem, lembrando que ele nem havia sacado sua espada. Ele respondeu que não se tratava de esgrima e explicou que era um treinamento para combate real. Mesmo antes de ela sacar sua espada, ele reiterou que ela devia atacar com a intenção de apunhalá-lo. Embora Asher mal tivesse conseguido permanecer no castelo, Leica havia solicitado para ser sua discípula. Ele tentou recusar devido à diferença de status, mas sua determinação era inflexível e ela até inclinou a cabeça para ele. Ela segurou a espada tremendo e correu em sua direção, atacando continuamente enquanto ele desviava de seus movimentos com facilidade. Asher sabia que ela usava a esgrima heróica, a esgrima de Revania. Leica certamente tinha talento e suas habilidades eram decentes, mas ela era fraca e seus movimentos eram tirados diretamente de um livro didático. Ele facilmente a levantou e a jogou no chão. Então, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar, disse que ela era forte, mas apenas no que dizia respeito à esgrima. Ele explicou que o combate real era uma história completamente diferente. Ele se perguntou sobre as chances de pessoas talentosas sobreviverem no campo de batalha e se lembrou de ver inúmeras pessoas morrerem porque se superestimavam. Asher então disse a ela que, antes de dominar a esgrima, ela precisava treinar seu corpo e mente. Leica, apontando a espada de madeira para ele, perguntou quem ele era e o atacou, sugerindo que ele havia experimentado a guerra. Ele desviou do ataque dela e explicou que ele apenas queria dar a ela um pouco de senso comum, que a esgrima e o combate real eram diferentes. Ele a imobilizou facilmente no chão. Ela disse a ele que o que ele fez não era esgrima, mas ele contra-argumentou que ela deveria abandonar a fé cega na esgrima sozinha. Apenas possuir habilidades de esgrima não a ajudaria a sobreviver no combate real. Ela precisava aplicar essas habilidades e aprender a controlar suas emoções. Ele disse que ela nunca deveria perder a calma e a compostura na frente de seu oponente. Ela tinha que ser capaz de balançar sua espada de forma flexível e superar a esgrima de seu oponente. Enquanto ele balançava a espada para baixo, ela percebeu que seus golpes eram sempre impecáveis. Ele então disse a ela que ensinaria a ela habilidades de combate real que aplicavam à esgrima. Ela o elogiou enquanto se levantava, dizendo que deveriam treinar adequadamente mais tarde. Quando o sol estava prestes a se pôr, Leica estava ofegante de exaustão enquanto caminhava pelo castelo. Ela sentia como se fosse desmaiar, com todo o seu corpo dolorido. Ela murmurou que Asher não conhecia o significado de moderação porque ele havia empurrado uma dama nobre até esse ponto. Ele nunca parecia perder energia, fazendo-a pensar que ele tinha uma resistência monstruosa. No entanto, ela estava feliz, sentindo que havia ficado mais forte em apenas um dia. Então alguém a chamou. Era Luke. Ele perguntou se ela estava brincando com Asher, mas ela perguntou de volta o que ele queria dizer com brincar, quando era um treinamento. Luke desconsiderou sua explicação, dizendo que era treinamento para ele, e insinuou que estar com um homem não era um treinamento adequado. Leica, imperturbável, disse a ele para pensar o que quisesse. Luke, sério, disse a ela para prestar atenção em seus modos, porque ela estava desonrando a dignidade de um nobre. Ele a lembrou de que ela era uma nobre, e Asher era um plebeu. Nobre
nobres deveriam mostrar generosidade aos plebeus, então ela não deveria aprender com alguém como Asher. Isso a deixou com raiva, e ela apontou a espada de madeira para Luke, que gritou de medo e choque. Ela perguntou se ele não podia simplesmente calar a boca, mas Luke retrucou, perguntando se ela ia bater nele, o herdeiro do Lorde. Ele gritou de medo, dizendo que, se ela o batesse, não terminaria bem para ela, mas ela simplesmente respondeu que não se importava. No entanto, ela olhou para trás, chocada, quando alguém rindo comentou que uma filha tentando bater no filho mais velho era uma visão rara. Ribeiro pediu desculpas a Haben por mostrar um comportamento tão vergonhoso. Ele então se dirigiu seriamente a Leika, dizendo que, enquanto ela conseguiu passar por Asher, ela não deveria deixar Luke ir mais longe. Mesmo ela não conseguiria se safar dessa quietamente. Ao que ela respondeu sim e pediu desculpas. Ela então olhou para Haben, que ainda estava sorrindo, e se perguntou quem era esse homem velho. Ela notou que havia algo extraordinário em Haben. Luke então chamou o velho de mestre de espadas Haben, o que a chocou. Luke se apresentou respeitosamente a Haben como Luke Havar, o herdeiro da grande família Havar. Ouvindo Luke, ela lembrou-se do mestre de espadas e do ápice da esgrima, respeitado além de posição e rank, com menos de 10 desses super-humanos em todo o vasto império. Luke então disse a Haben que, como espadachim, ele sempre admirou sua heróica esgrima e desejava se tornar seu discípulo. Luke riu orgulhosamente, dizendo a Leika que mesmo entre os mestres havia rankings, e apenas um mestre de espadas poderia realmente ensinar esgrima. No entanto, Luke ficou pasmo quando Haben o ignorou e se aproximou de Leika. Haben a cumprimentou, observando que ela não sentia intimidação mesmo na frente dele e estava pronta para atacar a qualquer momento, o que o fez se perguntar se ele deveria testá-la. Haben então pegou sua espada das costas na frente de Leia, causando horror em Ribeiro e Luke, mas ela não vacilou e se afastou, se perguntando se o velho à sua frente era realmente um mestre de espadas. Ela então lembrou-se de Asher, dizendo para não se deixar sobrecarregar pela aura de seu oponente e que, no momento em que ela instintivamente balançasse sua espada por medo, ela seria derrotada. Manter a compostura na frente de qualquer oponente era fundamental. Foi por isso que ela não ficou com medo quando Haben liberou sua aura e pegou sua espada. Ela se concentrou e encarou Haben. Quando Haben a atacou, ela conseguiu bloquear com sua espada. Haben disse que era impressionante e sabia que era a primeira vez que ele via talentos promissores. Ele geralmente os abordava de forma agressiva para medir suas reações, mas normalmente eles fugiam com medo de sua presença esmagadora ou não conseguiam suportar um leve golpe de espada. No entanto, a jovem à sua frente manteve sua posição com um bastão de madeira, enfrentando corajosamente seu golpe de espada, fazendo-o pensar que Leika tinha as características de uma guerreira. Ela então balançou sua espada com força para o lado para empurrá-lo, e ele saltou para longe enquanto ela fazia isso. Ela correu em sua direção e usou seu movimento de cobra para atacar, fazendo Haben notar que a esgrima dela se movia como uma cobra. Ele se perguntou se ela poderia ser da escola de técnicas de espada de Rania. Ele bloqueou facilmente o ataque de Luke e disse que ela tinha uma habilidade impressionante. Então, ele simplesmente a empurrou um pouco e ela foi lançada para longe, caindo no chão, soltando sua espada e sentindo dor. Haben apontou sua espada para ela, fazendo Rock entrar em pânico e implorar para Haben parar. Haben apenas disse a Rock que, ao contrário de seu filho covarde, ele tinha uma filha muito corajosa e digna de elogios. Haben então perguntou a Rock se Leika era discípula daquele garoto, ao que Rock, gaguejando, respondeu que sim, enquanto Luke permanecia atrás de seu pai, envergonhado. Haben estava prestes a dizer algo a Leika, mas então ela viu uma abertura e chutou o peito de Haben. Ela imediatamente pegou sua espada e estava pronta para enfrentá-lo novamente, mas então uma mão apareceu atrás dela segurando sua cabeça. Ele disse que era impressionante que ela tivesse contra-atacado enquanto ele estava distraído. Ela ficou chocada e perguntou como ele havia conseguido chegar atrás dela, mas ele simplesmente disse que ela poderia rivalizar com Revenia com o tempo e perguntou se ela poderia guiá-lo até seu mestre. Ela respondeu que sim, confirmando para si mesma que Haben definitivamente não era um homem comum. Um momento depois, eles estavam em uma carruagem, enquanto ela olhava para Haben, pensando que ele havia lidado com seu ataque com força total como se fosse brincadeira de criança, e até seu pai estava sendo tão cauteloso ao redor dele. Haben então perguntou se ele estava certo que o nome dela era Leika, ao que ela respondeu que sim. Ele então perguntou o que ela sentiu ao assistir à habilidade com a espada de seu amigo, e ela respondeu que parecia assistir à técnica de um veterano experiente. Haben riu, porque não conseguia acreditar que ela estava chamando um garoto de 18 anos de veterano. Um minuto depois, eles chegaram ao campo de treinamento, e Haben comentou com Rock que fazia muito tempo desde que ele visitara aquele lugar. Ele relembrou uma vez em que lutou ali com um querido amigo. Rock perguntou como estava seu amigo, e Haben respondeu que seu amigo era um bom homem, mas que não estava mais entre eles. Rock ofereceu suas condolências,
consequências, mas Haven riu, dizendo que estava tudo bem porque já fazia 20 anos. Leica ouviu silenciosamente a conversa. Leica então se aproximou de Asher, que estava ocupado treinando com sua espada. Quando ele estava prestes a balançá-la novamente, ela chamou seu nome, fazendo-o parar e se virar. Ele ficou surpreso ao ver Haven e Rock se aproximando. Ele entrou em pânico, se perguntando por que Haven estava ali. Haven o cumprimentou e Asher lembrou que Haven havia sido o guardião de Rock quando Rock era jovem, durante o mandato do senhor anterior. Ele havia pedido especificamente a Haven para cuidar de Rock, então Haven deveria ser um pouco familiar para ele. Asher chamou Haven de mestre da espada e Haven riu feliz, satisfeito que Asher o conhecia. Haven disse a ele que queria conhecê-lo e, sorrindo, pegou sua espada novamente. Asher percebeu que esse era um hábito de Haven, testar as habilidades dos jovens talentos. Pensando que fazia tempo, Asher balançou sua espada de madeira em Haven com grande velocidade, chocando e surpreendendo-o. Haven então lembrou de seu velho amigo, dizendo que ele realmente tinha uma técnica impecável com a espada e que a esgrima imperial era apenas para autodefesa e nada comparado a um mestre da espada como Haven. Haven respondeu que eles simplesmente seguiram caminhos diferentes e que ele havia alcançado outro nível. Haven então perguntou se eles poderiam duelar por nostalgia, ao que ele respondeu que parecia uma boa ideia. Eles atacaram um ao outro com suas espadas e Haven viu seu velho amigo em Asher. Essa realização fez Haven se surpreender e ele chamou os guardas, deixando Asher chocado e incrédulo. Todos ficaram em silêncio quando Rock perguntou a Haven o que ele havia dito, mas Haven respondeu para não se preocupar, dizendo que não era nada. Haven então chamou Asher de garoto, o que o fez saltar de surpresa, se perguntando se Haven havia notado algo. Mas então Haven perguntou se ele era talvez o discípulo daquele cara. Ele ficou feliz que Haven pensasse assim e respondeu que não sabia de quem Haven estava falando, mas que não tinha mestre. Haven sorriu ao ouvir isso e sugeriu que ele se tornasse seu discípulo. Rock não podia acreditar que o mestre da espada queria tomar Asher como discípulo, mas então Leica pediu a todos que esperassem um segundo e disse a Haven que, fosse ele um mestre da espada ou não, ele estava atacando alguém que estava apenas parado. Ela perguntou que tipo de comportamento era esse, fazendo Haven entrar em pânico. Ela então perguntou a Haven se isso significava que ele poderia balançar sua espada para qualquer um apenas porque era um mestre da espada. Rock entrou em pânico com o comportamento de sua filha e disse a ela que era rude, mas Haven disse a Rock que estava tudo bem, dizendo que os jovens de hoje não sabiam quem ele era. Haven então pegou sua espada e liberou sua aura, enquanto sorria e dizia a eles que mostraria a eles. Haven então liberou um poder forte que chocou Leica, mas ele apenas olhou calmamente e disse que era uma aura de um mestre espadachim. Respondeu que ele estava certo e que era a marca de um mestre espadachim. Então, Haven olhou para ele por um momento e balançou sua espada na outra direção. A força do seu ataque cortou o chão. Todos cobriram seus rostos para evitar a fumaça nos olhos, e quando os abriram, ficaram chocados ao testemunhar o poder de um mestre espadachim na frente deles. Haven, então, orgulhosamente disse a ele que era um mestre espadachim, um indivíduo talentoso. Destinado a alcançar grandes alturas, ele perguntou se gostaria de se tornar seu discípulo. Harrow sabia que ser discípulo de um mestre espadachim trazia imensa autoridade, e Leica ficou maravilhada com o incrível poder de Haven. Por outro lado, Asher sabia que, se tornasse discípulo de alguém como Haven, poderia se tornar muito forte, mas respondeu que recusava, fazendo a forte aura de Haven desaparecer, e todos ficaram chocados e atônitos com sua resposta. Enquanto isso, fora do castelo, as pessoas estavam se reunindo, perguntando se era verdade que o mestre espadachim havia chegado ao território e expressando o desejo de se tornarem discípulos de Haven. Karen disse para eles voltarem, porque Haven já tinha um discípulo, fazendo as pessoas perguntarem, surpresas, quem era e implorarem para que Haven os aceitasse como discípulos também. De volta ao campo de treinamento, Asher estava praticando novamente quando ouviu as pessoas torcendo por Haven lá fora. Ele sabia que estava um caos fora do castelo. Então, ele deu uma espiada e perguntou a Haven, que estava sentado bebendo, se ele não iria. Haven apenas bebeu sua cerveja e perguntou para onde aquele velho iria, acrescentando que ficaria por ali por um tempo. Haven então perguntou novamente se ele realmente não estava considerando se tornar seu discípulo, e Asher respondeu que já tinha dito não. Asher estava irritado que Haven já estava se agarrando a ele, implorando para que se tornasse seu discípulo. Ele achava ridículo se tornar discípulo de seu amigo. Então, apontou para a frente e disse a Haven para cuidar daquele garoto em vez dele, indicando Leica, que estava furiosa. Haven respondeu que já havia perguntado a ela, mas ela educadamente recusou, dizendo que já tinha um mestre e não poderia aprender com mais ninguém. Sen então riu, comentando que Leica era uma criança educada, o que Asher não conseguia acreditar. Ele então olhou para ela, perguntando-se se ela
realmente havia recusado a oferta de se tornar discípula de um mestre espadachim apenas para aprender com ele, e disse a Haven que não havia necessidade disso. Mais tarde, quando a noite chegou e o castelo estava silencioso, Luke estava tropeçando no escuro, xingando de raiva. Ele estava bêbado e amaldiçoando sua vida. Luke então lembrou-se de Haven dizendo a seu pai que, ao contrário de seu filho covarde, ele tinha uma filha corajosa e admirável. Isso fez Luke perguntar raivosamente qual era a utilidade de ser um nobre, pensando que tudo era por causa de Asher e que Asher precisava desaparecer. Luke continuou andando, pensando que por causa de Asher, sua vida estava uma bagunça. De repente, uma sombra escura se lançou sobre Luke enquanto ele bebia álcool, fazendo-o deixar cair a garrafa e entrar em pânico. A sombra escura envolveu-o até absorvê-lo completamente. A sombra escura, então, riu e sorriu como um demônio, tendo executado seu plano com sucesso. Um momento depois, Luke recuperou a consciência e tentou se levantar. Quando olhou ao redor, perguntou-se onde estava. Seus pensamentos foram interrompidos quando alguém o chamou de herdeiro do território Luke Havar. Ao se virar, ele viu um homem flutuando no ar com uma sombra escura. A figura sorriu para ele e o cumprimentou. Na manhã seguinte, no castelo de Havar, Leika disse a Asher que não suportava o velho Haven. Asher lembrou a ela que Haven ainda era um mestre espadachim e perguntou se ela não deveria mostrar algum respeito. Ela respondeu que Asher também não olhava para Haven com respeito. Sentindo-se desconfortável, Asher quis explicar que era porque Haven era seu amigo e que ele também havia alcançado o nível de mestre espadachim. Então ele disse a ela que não faria mal aprender com Haven, pois ele era quem dominava a esgrima heróica que ela almejava. Leika respondeu que queria ser como Asher, fazendo-o olhar para ela surpreso e perguntar o que ela havia dito. Ela repetiu que ele era quem ela aspirava a ser, fazendo-o questionar por que alguém como ele. Ela respondeu que realmente o respeitava e o considerava seu mestre. Então, ele não deveria se menosprezar assim. Asher pensou que não tinha talento em esgrima e que toda a esgrima no mundo deles havia sido criada por heróis do passado. Todo espadachim aprendia a esgrima heróica e desejava superar as limitações humanas como aqueles heróis. Mas ele era diferente. A esgrima imperial era básica e simples, criada e distribuída pelo Império para que qualquer pessoa pudesse aprendê-la. Era o único estilo que alguém sem talento, como ele, poderia dominar. Ele passou a vida toda empunhando uma espada, aderindo estritamente à esgrima imperial, e se perguntava por que uma criança talentosa como Leika o respeitava. Na mente de Leika, no entanto, ele a havia fortalecido. No passado, ela não teria sido capaz de suportar a pressão de Haven sem sua orientação e ensinamentos, que a ajudaram imensamente. Ela tinha confiança de que ele era sua luz-guia. Haven então apareceu e perguntou se eles estavam tendo uma briga de amantes. Asher descartou a ideia e perguntou o que Haven estava segurando. Haven respondeu que era um presente para ele e sugeriu que, se Asher não estivesse tão fixado na forma das armas além da esgrima, ele seria capaz de manusear várias armas. Asher gaguejou uma resposta, concordando que Haven estava certo, mas sabia que a esgrima imperial era para construir uma base. Era um estilo direto e prático, diferente da esgrima heróica, que era baseada em princípios profundos e técnicas sobre-humanas. Sua vantagem era a aplicabilidade a várias armas. Asher aprendeu a manusear diferentes armas porque precisava de todas as habilidades para sobreviver em batalhas reais. Ele então colocou as luvas nas mãos e perguntou a Haven se eram luvas de ferro. Haven respondeu que não eram apenas manoplas, eram algo mais interessante. Haven instruiu-o a colocar força no braço e imaginar qualquer arma. Asher imaginou uma adaga e as luvas liberaram um poder de raio. Ele ficou surpreso quando as luvas materializaram uma adaga em sua mão. Haven perguntou como estava e se ele estava certo ao dizer que era utilizável, enquanto Leika olhava para a adaga maravilhada. Asher perguntou a Haven se era magia, e Haven explicou que era magia espacial e que as manoplas eram manoplas de armazenamento de armas. Se Asher quisesse armazenar algo, só precisava imaginar colocando dentro. Haven avisou que apenas armas poderiam ser armazenadas. Asher reconheceu que as manoplas seriam úteis para ele, mas poderiam ser inúteis para espadachins fixados na forma de suas armas. Ele então perguntou a Haven por que ele as fez. Haven respondeu que não as fez para si mesmo. Foram feitas para um amigo, embora esse amigo tenha morrido antes de recebê-las. Leika perguntou se era o amigo de 20 anos atrás, que Haven havia mencionado antes. Haven confirmou, explicando que seu amigo também usava esgrima imperial, embora seguissem caminhos diferentes. Haven gostava dele porque ele aceitava sua falta de talento, mas não desistia, caminhando calmamente em seu próprio caminho, o que era uma forma de iluminação. Haven, então, expressou seu respeito por seu amigo, fazendo Asher perceber que estava se distanciando, porque pensava que alguém sem talento como ele não teria valor para os heróis. Ele não podia acreditar que Haven se importava
importava o suficiente para fazer algo assim. Haven então disse a Asher que ele lembrava seu amigo. O jeito brusco de falar, os comportamentos, os olhos e a postura de esgrima eram todos iguais, fazendo Haven sentir inveja. Haven perguntou novamente se Asher se tornaria seu discípulo. Leica ficou irritada por Haven estar perguntando de novo. Asher respondeu que aceitaria a oferta, mas apenas temporariamente, e garantiu a Leica que continuaria a ensiná-la. Ele então apontou sua lança para Haven e sugeriu que lutassem imediatamente, enquanto o agradecia. Haven apontou sua espada para Asher também, dizendo para ele prestar atenção. Leica observou do lado, pensando que Asher parecia satisfeito com o presente e havia ganhado um mestre com uma grande reputação. Ela então observou como Haven e Asher lutavam lado a lado. De volta ao castelo destruído, o homem disse a Luke que tinha ouvido um boato de que um mestre espadachim estava na vila e tinha vindo procurá-lo. Luke, gaguejando, perguntou ao demônio quem ele era. O homem respondeu que eram da guilda de assassinos Molia e vieram buscar permissão do filho do Lorde para se estabelecerem lá. Luke ficou horrorizado ao perceber o que a guilda Molia era e lembrou que a maior guilda de assassinos do mundo, que apareceu há 50 anos, era a Molia. Ele se perguntou por que estavam em um território como aquele. Luke então pensou na oferta de assassinato do demônio e disse ao homem que permitiria, mas com a condição de que ele aceitasse sua oferta. O homem sorriu amplamente e, rindo, disse a Luke para contar sobre ela. Luke então ordenou ao homem que matasse Asher sem hesitação. Quando o sol estava prestes a se pôr mais uma vez, Asher e Haven ainda estavam lutando. Vendo Haven recuar sua espada um pouco, Asher notou uma abertura e balançou sua espada para frente, gritando que era um bom golpe. Ele atacou Haven, que bloqueou a tempo e o elogiou. Haven disse que a habilidade de combate bruto de Asher estava no mesmo nível que a dele e que seus movimentos eram perfeitos, mas esclareceu que isso era tudo o que tinha a oferecer. Haven então liberou sua aura e balançou sua espada para trás para empurrar Asher para longe. Asher conseguiu se manter firme. Haven disse que era uma pena que, além da esgrima imperial, ele não parecia ter jeito para Mias, esgrima heróica. Haven ficou silenciosamente olhando para ele, mas de repente pegou uma faca com os dedos, notando que Asher parecia ter se adaptado ao uso de ferramentas. Asher respondeu que era por isso que ele precisava fazer bom uso de pequenos truques. Haven jogou a faca fora, concordando com ele, e disse que não se pode liberar o poder esmagador da esgrima heróica apenas com a esgrima imperial em combate real, então a magia que complementa as limitações da esgrima seria útil. Asher pegou a faca que caía enquanto concordava com Haven, dizendo que seria de fato muito útil. Desde que recebeu a manopla, ele vinha treinando com Haven todos os dias para se adaptar à ferramenta, enquanto ainda ensinava Leica. Ele então disse a Haven que, em termos de talento, Leica estava um passo à frente dele. Haven perguntou se ele não estava preocupado com seu coração com aquela criança sempre por perto e estava prestes a lembrá-lo da situação da última vez, mas Asher o interrompeu, respondendo que não estava afetado. A verdade era que ele gostaria de ser afetado, mas o velho homem era irritantemente cauteloso. Haven então disse que sua personalidade estoica era chata e igual à de seus velhos amigos. Isso fez Asher perguntar se ele se referia ao seu velho amigo, ao que Haven respondeu que sim. Haven explicou que, assim como Asher, seu velho amigo só aprendeu esgrima imperial e era um cara que desesperava, pensando que não tinha talento. Haven riu, dizendo que o que seu velho amigo pensava era problema dele, mas que ele também pensava que não tinha talento. Então Haven ficou sério e disse a Asher que agora ele não sabia mais o que era talento. Asher ficou surpreso ao ouvir isso e não podia acreditar que Haven diria uma coisa dessas. Ele sabia que Haven acreditava em talento e considerava seu próprio talento uma bênção, então não podia acreditar que o homem arrogante tinha mudado seus valores em apenas alguns anos. Isso o fez se perguntar o que havia acontecido. De repente, Leica apareceu chamando Haven. Haven perguntou o que havia de errado. Ela hesitou por um momento antes de responder que tinham um convidado do Império, o que o surpreendeu. Haven ficou irritado, mas respondeu que eles finalmente estavam lá, chamando-os de um grupo problemático. Eles então saíram e o capitão dos Cavaleiros Imperiais cumprimentou Haven respeitosamente, informando que o imperador o convocou e que ele deveria voltar à capital com eles. Haven disse ao capitão dos Cavaleiros Imperiais que esperava que o sucessor do capitão da guarda chegasse. O capitão, gaguejando, respondeu que o capitão da guarda estava ocupado com outros assuntos. Haven disse que já estava planejando ir de qualquer maneira, então deveriam partir no dia seguinte, pois já estava tarde e eles deveriam descansar. Os cavaleiros agradeceram e partiram. Haven então disse a Ribero que era bom vê-lo depois de tanto tempo, e Ribero disse seu adeus a ele. Haven então chamou Leica, que ficou surpresa, e disse a ela que era bom conhecê-la e que tinha certeza de que se veriam novamente algum dia, embora não soubesse qual caminho ela seguiria. Ela respondeu que sim e agradeceu. A lua cheia apareceu sobre o castelo, e dentro de seu quarto, Asher sonhou com seu eu do passado, praticando. Alguém lhe disse que ele não tinha
tinha talento, e perguntou se não seria melhor encontrar outro trabalho. Ele respondeu que fazia isso porque queria, e que se tivesse planejado desmoronar por falta de talento, teria desistido há muito tempo. Ele disse para pararem de observá-lo e irem embora, mas Lépia continuou a observá-lo e deu um conselho, que ele não alcançaria nada e que seu talento era patético e sem valor. Ela disse que ele retornaria à Terra como um espadachim de terceira categoria, no máximo, e que esse era seu futuro. Isso o fez acordar, sentando-se na cama. Ele percebeu que era um sonho de sua vida passada. Ele pensou para si mesmo que era um sonho nojento. Sabia que Lépia era a mais jovem mestre espadachim e um gênio com a espada. Lembrou-se dela dizendo que ele não alcançaria nada, mas queria dizer a ela para olhar para ele agora, porque ele se tornou um mestre espadachim no final de sua vida. Além disso, agora ele estava mentorando uma criança que poderia se tornar sua sucessora. Ele então perguntou a ela se não era engraçado e disse que ela estava errada. Haven apareceu e perguntou por que ele estava treinando tão tarde. Ele respondeu que teve um pesadelo e não conseguia dormir. Ele então perguntou a Haven por que ele também estava acordado, e Haven respondeu que estava partindo para o Império ao amanhecer. Haven então sugeriu que deveriam passar um tempo de qualidade juntos, já que não se veriam por um tempo. Haven olhou para ele seriamente e disse que estava viajando pelo mundo nos últimos 20 anos para encontrar contradições e experimentar o mundo em mudança após conhecê-lo. Haven pensou que havia descoberto isso. Isso fez Asher se perguntar o que era e por que havia sede de sangue emanando de Haven. Haven então pegou sua espada e disse a ele que sabia o quão falsas eram as coisas em que ele acreditava, mas manteve sua postura e silêncio. Haven então balançou sua espada contra ele. Asher não se moveu, e o ataque de Haven perfurou suas laterais, causando o rompimento do chão e cortando as 3 figuras atrás dele. Ele imediatamente olhou para trás e viu um enxame de demônios sendo jogados longe pelo ataque de Haven. Haven disse a ele que essa era a verdade que havia descoberto após 20 anos de viagem. Ele olhou para baixo e viu demônios mortos. Haven explicou que aqueles demônios o estavam perseguindo incansavelmente, escondidos atrás dele desde o início. Ele perguntou a Haven por que eles estavam lá, afirmando que aquelas criaturas deveriam ter sido banidas do mundo pelos heróis. Haven respondeu que, embora o herói certamente tenha derrotado o Rei Demônio e todos os seres das trevas, como demônios e monstros, tenham desaparecido, essa era a verdade conhecida pelo mundo e a história que ele havia experimentado. No entanto, era tudo uma mentira. Os demônios ainda o estavam perseguindo, provavelmente tentando eliminá-lo e manter a verdade oculta. Ele então disse a Haven que, por enquanto, lidar com aqueles demônios era prioridade, o que Haven concordou. Os demônios então correram em direção a eles, gritando, e Haven balançou sua espada, matando instantaneamente os demônios do seu lado. Outros demônios lançaram um ataque por trás, e ele imediatamente pegou outra arma, balançou-a para ganhar força e a girou, matando os demônios ao seu redor. Enquanto ele estava ocupado lutando, Haven o observava enquanto lutava contra os demônios do seu lado, pensando que seus movimentos eram exatamente como ele havia dito, e que era a habilidade de um veterano experiente. Haven sorriu, pensando que observá-lo era como olhar para seu velho amigo. Ele confirmou para si mesmo que aquele garoto não era uma criança comum. Ele tinha um verdadeiro talento para a esgrima, superando até mesmo sua própria esgrima heróica. Haven, então, atacou com sua aura, matando muitos demônios enquanto se maravilhava com o nível de maestria que testemunhava. Um momento depois, todos os demônios estavam mortos. Quando um dos demônios ainda fez um ruído, Haven esfaqueou sua cabeça, explicando que os seres demoníacos haviam retornado ao mundo. Ele também suspeitava que o garoto pudesse ser uma entidade demoníaca, pensando que ele poderia ser um demônio imitando a aparência de uma criança após consumir as memórias de seu velho amigo Jinwoo. Asher perguntou se Haven estava se referindo a um doppelganger, ao que Haven respondeu que sim. No entanto, Haven esclareceu que demônios não poderiam imitar a esgrima de um humano que havia alcançado tal maestria. Então, ele tinha certeza de que o garoto era realmente humano e simplesmente se parecia com seu amigo falecido. Haven então disse a ele que iria para o Império revelar a verdade e avisá-los do perigo iminente. Ele também mencionou que precisava procurar o herói desaparecido e esperava que se encontrassem novamente algum dia, pois queria ter uma conversa mais longa da próxima vez. Mais tarde, quando o sol estava começando a nascer, ele ficou acordado na cama, pensando sobre os heróis e se perguntando se o guerreiro realmente falhou em derrotar o Rei Demônio. Ele se lembrou que, quando o mundo estava em chamas devido à chegada do Rei Demônio, o guerreiro apareceu como um cometa e repeliu os demônios. O guerreiro era forte e radiante como um herói de um conto de fadas, mas assim como Haven, o guerreiro desapareceu há 20 anos, abandonando a terra e as pessoas que governava. Isso o fez se perguntar onde o guerreiro poderia ter desaparecido e como explicar a paz que o
mundo desfrutou todo esse tempo, se os heróis falharam em derrotar o Rei Demônio. No entanto, ele sabia que seu dever permanecia inalterado. Quer ele descobrisse o segredo ou não, quer ele soubesse a verdade ou não, ele continuaria a empunhar sua espada, e isso nunca mudaria para ele. Ele então encontrou Luke no corredor e viu que Luke parecia exausto e não tinha dormido. Luke sorriu de forma assustadora para ele e lhe entregou um pedaço de papel. Em outro castelo, um homem disse ao seu líder que poderia lidar com isso sozinho e perguntou se o líder realmente precisava acompanhá-lo. O líder lembrou ao homem que Asher era discípulo do mestre espadachim. O homem descartou isso, dizendo que Asher era apenas um garoto sem talento que só conhecia a esgrima imperial. No entanto, o líder insistiu que Asher era perigoso e diferente. Ele lembrou ao homem que, quando sua organização se revelou ao mundo pela primeira vez, a pessoa que a levou à beira da destruição também era alguém que havia aprendido esgrima imperial. Então, eles não deveriam esquecer disso. Apesar disso, o homem pegou sua espada e respondeu que isso aconteceu porque sua organização era fraca naquela época. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele jurou que Asher cairia por suas mãos e que, como aquele que carregava o legado do herói, não seria derrotado por algo tão inferior quanto a esgrima imperial. Isso fez o líder hesitar. E pense por um momento, depois de andar pela rua, Asher caminhou para onde Luke havia ordenado que ele fosse, usando um mapa no pedaço de papel. Luke havia instruído Asher a ir para um beco específico. Asher riu ao vê-lo, achando interessante, e então parou de andar quando chegou ao beco, dizendo às pessoas que ele sentia estar o seguindo para saírem. Uma sombra negra apareceu acima dele, e quando olhou para cima, viu 4 homens flutuando. Ele os reconheceu como membros da motoria. Ele perguntou o que eles queriam com sua humilde pessoa. Os outros membros ficaram chocados ao ouvir que Asher sabia sobre eles, e perguntaram como ele sabia. O homem apenas riu, achando interessante, pois não esperava que Asher soubesse. O homem então perguntou se o mestre de espadas de Asher havia contado sobre eles. Asher respondeu que sabia o suficiente, porque havia lutado contra eles em sua vida passada também. Naquela época, eles também se estabeleceram naquele território, e ele havia encontrado e destruído completamente sua base. O homem então provocou, dizendo que ele veio buscar seu próprio túmulo. Asher apenas sorriu. Sentindo alguém atrás dele, ele imediatamente se virou e esfaqueou a pessoa que estava atrás dele. Ele então disse ao homem que o passado era o mesmo de antes, porque eles ainda eram escória tagarela, mesmo depois de serem impiedosamente abatidos pela esgrima imperial. Surpreso, o homem perguntou como ele sabia sobre isso. Asher respondeu que isso não era importante, pois o que importava era seu objetivo, o que significava que havia apenas uma coisa que ele precisava fazer. Enquanto isso, no castelo do Império, Haven chegou e o imperador o recebeu. Haven riu e comentou que já fazia mais de 20 anos. Ele disse ao imperador que ele parecia bastante esperto naquela época, mas agora era apenas um velho sobrecarregado pela realidade. O imperador disse que ele ainda não tinha respeito pela família real. Haven sentou-se nos degraus e disse que havia trilhado o caminho da espada, o que significava que a autoridade humana não significava nada para ele. O imperador deixou essa questão de lado e mencionou que tinha ouvido rumores. O imperador perguntou se Haven queria dizer que uma fenda havia se aberto e demônios haviam aparecido. Haven concordou e disse ao imperador que a prioridade era encontrar o herói. Então ele precisava da cooperação do Império. No entanto, o imperador se desculpou e explicou que isso seria difícil. Haven se virou e perguntou o que ele queria dizer. O imperador disse que esse não era o único problema. Eles estavam ridiculamente com falta de mão de obra, e o herói não era o único que havia desaparecido. Haven perguntou novamente o que ele queria dizer com isso. De volta ao beco, o homem disse a Asher que isso era interessante. Normalmente ele o mataria, mas havia mudado de ideia. Então pediu a Asher para contar como ele sabia sobre seus passados. Asher disse ao homem para tentar. De repente, um dos homens apareceu atrás de Asher, pronto para atacar, mas Asher facilmente cortou o homem por trás. Os outros homens pularam para atacá-lo juntos, e Asher jogou suas adagas em ambos simultaneamente, matando-os instantaneamente. O homem agiu surpreso e provocou Asher, perguntando se essa era a luta desesperada de um homem fraco usando truques baratos. Asher apenas sorriu, pensando em como sua manopla era útil. O homem então disse a Asher que ele era minucioso em suas preparações, e não podia acreditar que ele havia escondido uma arma em suas roupas, sem perceber que Asher havia usado magia espacial para gerá-la. Sacando sua espada, o homem declarou que aquele era o fim para Asher, e que ele cairia diante de sua grande esgrima, liberando uma aura sombria ao seu redor. Asher reconheceu a esgrima de motoria, e não podia acreditar que estava vendo aquela técnica novamente. Ele sabia que era um estilo que escondia sua forma, viajava pela escuridão e atacava pontos vitais. O homem apontou sua espada para Asher, se gabando da grande técnica e prometendo que Asher pereceria por ela. A sombra escura então envolveu Asher. Então, ele se posicionou e se concentrou. Quando um ataque foi lançado
passado à sua frente, ele bloqueou com sua espada, mas a sombra escura o cercou novamente, fazendo-o pensar que era algo fora do comum, porque não podia prever os padrões de ataque. O homem atacou das sombras, rindo. O homem então atacou com força, empurrando Asher para trás e fazendo-o soltar sua espada enquanto tentava manter o equilíbrio. O homem apontou sua espada para o pescoço de Asher, chamando-o de tolo teimoso e dizendo para morrer em silêncio. Asher reconheceu o talento do homem, observando que era uma esgrima difícil de dominar. O homem respondeu orgulhosamente que ele era um dos 13 assentos honrados reconhecidos pelo mestre de motoria. Asher retorquiu que era patético que ainda estivessem se apegando a esse título e perguntou por que motoria estava o atacando. O homem respondeu que assassinos não fornecem razões a seus alvos. Asher sorriu e disse ao homem que ele iria morrer de qualquer maneira, perguntando se ele não poderia conceder a um homem moribundo seu último desejo. O homem respondeu que isso não importava e que eles vieram especificamente para aquela terra para matá-lo. Asher perguntou por quê e o homem respondeu que foi decretado pelo oráculo, fazendo Asher perceber que ele era o alvo do oráculo. O homem confirmou e perguntou se essa resposta era suficiente. Asher disse que era mais do que suficiente. O homem ficou chocado quando uma lança perfurou seu peito. Sangrando e à beira da morte, o homem gaguejando perguntou o que era aquilo, mas Asher simplesmente respondeu que era um truque barato. Enquanto isso, no castelo de Arx, o quarto de Luke estava iluminado enquanto ele se servia de vinho, rindo feliz ao pensar que Asher já deveria estar morto. Luke se sentia ótimo, pensando que o espinho no seu lado havia sido removido. Ele disse a si mesmo que, por mais habilidoso que Asher fosse, aqueles eram seres de um nível diferente. Então alguém falou, assustando-o. Luke olhou confuso para ver Asher parado na porta, segurando uma espada. Luke deixou cair seu copo de vinho, que se quebrou no chão, e ele caiu no chão tremendo de medo. Asher olhou seriamente para Luke e disse que eles precisavam conversar. Luke perguntou a Asher por que ele estava ali, mas Asher apenas perguntou o que ele queria dizer com isso, insinuando que parecia que Luke estava dizendo que ele não deveria estar ali. Luke olhou para ele, imaginando se Asher realmente havia derrotado aqueles homens da motoria, e se ele havia descoberto que Luke era quem ordenou o assassinato. Quando Asher se aproximou, Luke gritou com uma voz trêmula para ele não se aproximar mais, e perguntou como ele ousava entrar nos aposentos de um nobre. Asher levantou sua espada e a balançou em direção a Luke, que gritou de medo. No entanto, Asher apenas cortou a parede atrás de Luke, chamando-o de jovem mestre e dizendo que, até agora, ele havia ignorado levemente suas ações, mas dessa vez ele havia cruzado a linha um pouco demais. Chorando, Luke implorou para que ele poupasse sua vida. Asher disse seriamente a Luke que esperava que ele não perturbasse sua paz com atos tão vergonhosos novamente. Ele então puxou sua espada da parede e, antes de sair, disse a Luke que essa era a última vez que lidaria com ele e esperava que eles não cruzassem mais caminhos para evitar mais desagrados. Asher olhou de volta para Luke e o avisou que aquela era sua última advertência. Ele então saiu, deixando Luke congelado no lugar, chorando e babando de medo. Enquanto isso, no castelo de Motoria, um homem que havia escapado relatou ao seu líder que eles falharam. O líder, já esperando isso, comentou que eles haviam sido derrotados pela esgrima imperial novamente, assim como antes. Era perturbador. Não importava como ele pensasse sobre isso, fazendo-o se perguntar quem exatamente era aquela criança. De repente, uma dama apareceu rindo, o que surpreendeu o líder. A dama perguntou ao líder se ele realmente acreditava que havia uma ligação entre aquela criança e o antigo capitão da guarda, só porque a criança empunhava a esgrima imperial. Ela então provocou o líder, dizendo que não podia acreditar que a renomada motoria não conseguia lidar com uma única criança e que isso era patético. O líder respondeu que suas experiências passadas com a esgrima imperial não eram agradáveis, mas a dama retrucou que ele estava simplesmente em desvantagem devido à sua falta de habilidade. Ela declarou que cuidaria da criança pessoalmente, liberando o poder em sua mão. Ela então disse ao líder que mataria Asher pelo poder do deus Maru. Enquanto isso, fora do castelo de Arx, pessoas se reuniam no meio da noite, se perguntando o que estava acontecendo. Um deles explicou que havia rumores de um assassino ameaçando seu jovem mestre Luke e entrando na vila. Um cidadão perguntou quem havia eliminado o assassino, e outro respondeu que foi aquele moleque, Asher. Todos acharam difícil de acreditar porque conheciam Asher como um encrenqueiro. Então os cidadãos perceberam que Asher havia sido recentemente escolhido como discípulo pelo mestre de espadas, fazendo-o se perguntar como aquele encrenqueiro poderia ter mudado tão drasticamente. Karen ficou em silêncio ao lado, observando e ouvindo. Mais tarde, dentro do castelo de Arx, Hera não podia acreditar que era a motoria e disse a Karen que era um grupo notório de assassinos em seu território. Karen respondeu que toda a vila poderia ter sido destruída, e Rebero gritou frustrado que Luke havia causado uma enorme confusão. Rock então perguntou a Karen onde Luke estava, e Karen
respondeu que Luke ainda não havia saído do seu quarto. Rebero concordou e disse a Karen que, para o próximo senhor colocar seu próprio território em perigo dessa maneira, Luke precisava refletir mais. Rebero então perguntou a Karen sobre a atmosfera na vila, e Karen respondeu que, felizmente, as coisas estavam se estabilizando e a atmosfera estava melhorando. Ele também notou que a percepção dos moradores sobre Asher estava melhorando gradualmente. Rebero disse a Karen que, de qualquer forma, eles deveriam expressar sua gratidão a Asher. Karen, no entanto, expressou sua curiosidade sobre a verdadeira identidade de Asher e questionou se a personalidade de alguém poderia realmente mudar tão drasticamente e se tornar tão forte. Rebero respondeu que Haven havia garantido a eles que Asher não poderia ser um demônio, mas reconheciam que Asher era, de fato, um indivíduo perigoso. Se Asher usasse seu poder com intenção maliciosa, poderia facilmente destruir o território da Ira. No entanto, Asher lutou por eles e salvou a vila, então precisavam ter certeza se ele estava realmente do lado deles ou se tinha outro motivo. Rock então disse a Karen que havia surgido uma oportunidade de observar Asher e abriu um pergaminho explicando que precisavam ver como Asher reagiria. Karen, confusa, perguntou a Rero o que ele queria dizer, mas Rero permaneceu em silêncio, pensando que era uma chance inesperada, mas que seria útil. Enquanto isso, Asher estava em seu quarto limpando o sangue da espada e pensando em Motoria. Lembrou-se de ter ordenado ao homem que lhe dissesse a verdade. Perguntou ao homem por que seu Deus queria ele morto, mas o homem respondeu que não sabia o motivo, apenas seguiam as ordens do Deus. O homem também explicou que o oráculo havia decretado matá-lo e que só haviam agido depois de reunir informações de que ele estava na vila. Asher deduziu que parecia que eles planejavam usar Loop para estabelecer uma base na vila, e o homem concordou. O homem, então, gaguejando, apenas perguntou se Asher o pouparia, já que havia dito a verdade, mas Asher levantou sua espada e disse ao homem que nunca havia dito que o pouparia. Ele se perguntou o que estavam tramando, e então lembrou-se de Maru. Ele sabia que Motoria era um culto que adorava o deus Maru, e que o líder, que ocupava um dos assentos honrados, recebia uma força poderosa daquele deus. Eles haviam expandido sua influência usando o poder do deus, mas Asher os havia derrotado no passado. Agora, depois de desaparecerem por um tempo, reapareceram para matá-lo, o que o fez se perguntar por quê e se isso significava que o deus sabia que ele havia reencarnado. Ele então lembrou-se do portão da espada e decidiu ir para a capital, pensando que alguém lá poderia saber sobre o segredo de sua reencarnação. De repente, houve uma batida na porta. Quando a abriu, viu Leica com uma expressão triste. Ele perguntou por quê, e ela respondeu que havia recebido uma proposta de casamento arranjado, o que o surpreendeu. Antes disso, no escritório de Rock, Leica gritou com seu pai perguntando se ele havia mencionado um casamento arranjado. Ela exclamou que não queria e não estava pronta para se casar ainda. Ribero disse que entendia como ela se sentia, mas que não havia escolha. Ele a lembrou que ela sabia quem era a outra parte e sugeriu que ela o encontrasse primeiro, pois ele poderia ser uma boa pessoa. De volta ao quarto de Asher, Leica lhe disse que sentia como se estivesse sendo vendida para uma família prestigiosa. Não importava o que dissessem. Asher comentou que a família devia ser bastante poderosa, e ela respondeu que era o Conde de Bateria, o que o surpreendeu. Ele se perguntou se Bateria estava realmente arranjando um casamento. Asher sabia que Baka Bateria era um dos heróis do passado e o atual Lorde de Bateria. Ele tinha laços com Valaka em sua vida anterior, sabendo que, embora Valaka não fosse particularmente destacado ou realizado, era um homem virtuoso que governava bem seu território e era elogiado como herói. Ele perguntou a Leica se Vaca estava propondo casamento a ela, e ela respondeu que não, explicando que era o filho de Vaca. Ela então disse que era repugnante pensar em se casar com um homem de mais de 50 anos, e ele concordou, sabendo que Valaka já devia estar bastante velho. Ele se perguntou por que o filho de Vaca estaria envolvido em um casamento arranjado. Asher lembrou-se de que, em sua vida passada, no território de Basher, Baka havia apresentado seu filho Barose a ele. Ele havia dito a Vaca que tinha um filho valente, e mencionou que as propostas de casamento já estavam sendo circuladas entre as famílias nobres. Valaka confirmou que era um casamento arranjado, e disse que pretendia deixar seu filho casar com alguém que amasse, independentemente de serem nobres ou comuns. Isso confirmou que Valaka não era um aristocrata típico. Ele era humilde e despretensioso. Asher pensou que, mesmo alguém como Valaka, teve que sucumbir à realidade da nobreza. Leica então disse a Asher que havia ouvido a notícia de que ele havia eliminado sozinho a organização de assassinos que invadiram seu território e desejava ser tão forte quanto ele. Ela lamentou que agora não podia nem segurar uma espada. Asher disse a ela que ela era realmente talentosa e que era uma pena vê-la partir. Ela olhou para ele tristemente e perguntou se ele realmente quis dizer isso. Então, ela lhe disse que tinha um último favor a pedir e perguntou se ele o concederia, fazendo-o olhar para ela confuso. Um momento depois, Asher estava segurando uma espada
espada de madeira, e Asher perguntou a Leica se ela estava pedindo um duelo final, e ela, gritando, apenas respondeu que sim, explicando que, como não conseguiria segurar uma espada novamente, queria uma última batalha. Ela então apontou a espada para ele e gritou para ele não se segurar. Sorrindo, ele observou enquanto ela saltava em sua direção, lançando seu ataque e gritando para ele vir para cima dela. Um momento depois, uma espada caiu no chão, e Asher perguntou se era tudo. Ofegante, ela respondeu que não conseguia continuar e olhou para cima para ver sua mãe, Bia, olhando para ela tristemente. Bia então segurou sua mão, chorando. Leica perguntou a Bia por que ela estava mais triste do que ela, lembrando-a de que Bia também tinha um casamento arranjado e estava indo bem. Bia respondeu que ela e seu pai se conheciam antes, mas Leica nunca tinha conhecido essa pessoa. Mesmo assim, ela disse a Bia que eram de uma família de heróis, então achava que nada daria errado, e formar laços com eles também beneficiaria. Bia então pediu a Asher que acompanhasse Leica e cuidasse dela quando fosse se apresentar no território de bateria. Asher perguntou por que ele, e Bena respondeu que Leica precisaria de alguém com quem conversar em um lugar estrangeiro, e além disso, ele era o mais próximo de Leica. Ele concordou, pois também queria encontrar Valaka e ver como ele havia mudado. Alguns dias depois, eles estavam saindo do castelo, e dentro de uma carruagem, Leica olhava para eles perguntando por que seu pai havia enviado Karen com eles. Ambos permaneceram em silêncio. Ela perguntou novamente por que seu pai enviaria alguém com quem não se sentiam à vontade, e Karen respondeu que era uma ordem do Lorde. A verdadeira ordem que Rero havia dado a Karen era para vigiar Asher, suspeitando que o verdadeiro alvo de Asher poderia ser Leica o tempo todo, e que ele poderia estar ocultando seus motivos. Rero também disse a Karen que Asher não arriscaria sua vida por um território e castelo que sempre desprezou, tornando improvável que ele estivesse por trás dos ataques. Além disso, a única pessoa que realmente reconhecia e seguia Asher era Leica. Se Leica partisse, Asher poderia lentamente revelar sua hostilidade em relação ao território. Eles precisavam observar as ações de Asher e descobrir suas verdadeiras intenções. Karen pensava que era apenas um esquema para Asher ganhar o afeto de Leica, mas Asher sabia que Ribeiro ainda duvidava dele. Karen considerava Asher um bastardo desprezível e resolveu que, se Asher tentasse algo engraçado com Leica, ele o cortaria imediatamente. Leica chamou Karen, fazendo-o acordar e perguntar por quê. Ela apenas perguntou quanto tempo mais até chegarem e se estava certa ao pensar que não podiam estar muito longe. Karen respondeu que estavam entrando no território do conde, então deveriam chegar em cerca de meio-dia. Ela ficou surpresa que fosse tão perto e comentou que era surpreendente terem tido tão pouca interação com as pessoas, apesar de serem vizinhos. Karen então explicou que o território de Baker havia sido isolado do mundo exterior nos últimos 20 anos. Quando ela perguntou por quê, Karen respondeu que não sabiam, acrescentando que era surpreendente que de repente trouxessem um casamento arranjado depois de todo esse tempo, fazendo-o se perguntar por que agora, após 20 anos. Ela sugeriu que provavelmente não era nada, mas se perguntou por que o Lorde lá era chamado de herói. Karen respondeu que Vaca era visto como um santo, não típico da nobreza, fazendo-a se perguntar se Vaca era chamado de herói apenas por causa disso. Karen continuou explicando que Albaca nasceu em uma família proeminente de condes e poderia ter levado uma vida de nobreza notável. No entanto, após testemunhar as duras realidades do mundo durante suas viagens, Baca decidiu abandonar a vida nobre e se tornar um lorde que cuidava dos doentes e fracos. Valaka desmontou seu castelo e vendeu todos os seus tesouros, usando o dinheiro para ajudar os famintos. Ele também impôs apenas impostos mínimos a seus inquilinos e até começou a cultivar ele mesmo. Os aldeões admiravam Baca por essas ações e o saudavam como um herói. Leica comentou que não era fácil para um nobre viver assim e que Albaca devia ser uma pessoa bastante notável, com o que Karen concordou. Ele acrescentou que, graças à influência de Valaka, Bateria havia se tornado um lugar muito pacífico, com pessoas bondosas, e havia sido chamada de paraíso sem assassinatos ou bandidos. De repente, alguém gritou, "Bandidos!" e um servo, gaguejando, relatou a Karen que bandidos haviam aparecido. Karen não podia acreditar. Leica apontou que ele havia dito que não havia bandidos enquanto olhava para as pessoas olhando para eles com olhos vermelhos e uma aura sombria. Bem, pessoal, é o fim.